Energia. Energia é vida. No início dependíamos dos nossos músculos. Depois dos músculos de cavalos, camelos, elefantes, bois. Depois aprendemos a usar a energia dos rios e dos ventos. E aí, há 300 anos atrás, só 300 anos atrás, nós descobrimos como usar luz do sol, que por centenas de milhões de anos, com fotossíntese e outros processos, havia se transformado em carvão, petróleo, gás natural. E assim construímos o mundo como ele é hoje. Mas vai ter que mudar. As tecnologias verdes modificaram a forma como produzimos energia. Em 2013, mais de 20% da eletricidade mundial vieram de energias renováveis. Em 2016, elas poderão ser a segunda fonte de energia mais importante depois do carvão, ultrapassando o gás natural e gerando o dobro de eletricidade da energia nuclear. O crescimento é impulsionado pela demanda da China, onde é esperado o maior aumento em várias tecnologias, como energia hidrelétrica, eólica terrestre, painéis solares e bioenergia. O Reino Unido oferece as melhores oportunidades de crescimento, como energia eólica offshore, enquanto os Estados Unidos desenvolvem energia solar térmica concentrada, a Indonésia geotermia e a Coreia do Sul a exploração de energia das marés. Diferente das energias convencionais, como o gás, o carvão ou o petróleo, com reservas geograficamente concentradas, todos os países têm pelo menos uma fonte de energia renovável, abundante e explorável. O desafio é o desenvolvimento dessas tecnologias e a adaptação das reservas existentes para energias descentralizadas e de natureza irregular. No caso da energia eólica, quando não há vento, não há energia. Até 2020, os investimentos mundiais em energias renováveis devem ultrapassar 230 bilhões de dólares por ano. Mas a incerteza política em vários países ameaça desacelerar o impulso por essas fontes alternativas de energia após 2014. Como a gente viu, a energia produzida pelo carvão, pelo petróleo, pelo gás natural é a base de todo o sistema produtivo da humanidade, variando de país para país. É extraordinário, só cavar e pegar, como falamos antes, luz do sol de milhões, centenas de milhões de anos. Mas descobrimos que o uso de carvão, petróleo e gás natural obrigatoriamente emite CO2, dióxido de carbono. E ele vai para a atmosfera e fica lá por 100 anos. E ele tem a propriedade, junto com outros gases, mas de longe ele é o mais importante, e por isso a energia é o assunto mais importante, ele tem a propriedade de calor que a Terra joga de volta para o espaço, reflete. Se bater no gelo, reflete muito, a luz do Sol. Se bater no oceano, reflete menos. Mas sempre reflete e uma parte do calor que vem com ela iria para o espaço. Só que em vez de ir, bate no CO2 e continua no planeta esquentando a Terra. Nós vamos ter que continuar 7 bilhões de pessoas e seremos 10 bilhões de pessoas até 2050. Nós vamos ter que continuar produzindo, consumindo e, principalmente, tirando da pobreza ainda 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas, que ainda é uma realidade da civilização humana, mas com outras energias, porque essa não permitirá nem o crescimento econômico e, principalmente, não permitirá combater a pobreza, porque, ao esquentar o planeta, é principalmente a pobreza que sofre as consequências. Para substituir carvão, petróleo, gás natural por fontes renováveis de energia, como a força dos ventos, como a luz do sol, e no caso do Brasil, biomassa, plantas que a gente, como a cana-de-açúcar, como o eucalipto, como outras, e que são também fonte muito importante de energia. Para fazer essa substituição é preciso mudar as tecnologias, a logística, o jeito de ser, descentralizar, como vimos, as próprias casas passam a produzir energia. Daqui a pouco, uma grande revolução, baterias muito mais eficientes, que permitirão que você produza energia e guarda para você. Depois você decide se compra da companhia elétrica ou se não compra da companhia elétrica.
muito mais eficiência energética, a gente usa a energia como se fosse de graça. Mas para fazer isso, os negócios mudam, não é só a tecnologia. E o sistema econômico tem que se adaptar. A verdade é que hoje, em 2016, depois da Conferência de Paris sobre um acordo histórico sobre mudanças climáticas, nós continuamos a entregar para o petróleo 500 bilhões de dólares por ano em subsídios. Meio PIB, meio produto do Brasil por ano para ajudar o petróleo. E as fontes renováveis de energia têm que remar contra essa maré. No passado, a gente dizia assim, pensar global, agir local. Pensar global e agir no Rio de Janeiro. Isso continua muito verdade, mas todos nós agora somos cidadãos de Copacabana, Campo Grande, Pavuna, Maré, mas também somos, quer queiramos ou não, cidadãos do planeta. Então precisamos pensar global, agir local. Pensar local e agir global. Uma das grandes mudanças, a mais rápida a ser feita, é essa: substituir os fósseis por fontes renováveis de energia. Isso se chama, em linguagem técnica, construir uma economia de baixo carbono. O Brasil tem vento, tem sol e tem biomassa. O Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo onde essa mudança, que tem que ser tão rápida e tão acelerada, ela trará custos, mas ela trará muito mais oportunidades do que custos. Essa é uma oportunidade histórica do Brasil se afirmar no mundo como um modelo de matriz energética completamente renovável antes dos outros. Nós podemos fazer isso.